Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso sexto vídeo, cuja temática é depressão. E hoje nós vamos falar como evitar a depressão. Será que é possível evitar a depressão? A resposta é não completamente. Não há provas de que seja possível evitar muitas crises de depressão, como por exemplo as de causa biológica. Além disso, há momentos na vida, crises da vida que podem nos levar à profunda tristeza e até à depressão. Decepções, perdas, rejeições, fracassos atingem a todos os seres humanos e podem nos levar a períodos de tristeza e desânimo. Mesmo assim, à luz da palavra de Deus, dentro da cosmovisão cristã, existem meios, alguns meios que podemos utilizar para prevenir, amenizar os golpes da depressão. Quais são esses meios? Como evitar a depressão? Primeiro lugar, gente, confiando em Deus. Escrevendo na prisão, o apóstolo Paulo afirmou certa vez que tinha aprendido a estar contente em qualquer situação. Saber que Deus fortalece os seus filhos e pode suprir todas as suas necessidades, como Filipenses 4,19 afirma, Paulo também tinha aprendido como viver com alegria, também diante de situações crônicas como a pobreza, como também aprendeu a viver na prosperidade. Nós também precisamos aprender a viver assim. Através das experiências paulinas, e sem dúvida, com o estudo das Escrituras, Paulo tinha aprendido a confiar em Deus e isso o ajudou a evitar a depressão em seu tempo de caminhada, no cumprimento do seu ministério, no cumprimento da sua vocação. O mesmo pode ocorrer hoje em dia, comigo e com você, se nós não cuidarmos. A convicção de que Deus está vivo é necessária, que Ele está no controle de tudo, pode nos proporcionar, encher o nosso coração de esperança, de encorajamento, mesmo quando nos sentimos inclinados ao desânimo, à desesperança. Se o homem moderno puder aprender essa lição, e se os líderes eclesiásticos e conselheiros cristãos estiverem dispostos a ensiná-los, então os desencorajamentos não atingirão as pessoas de maneira tão intensa como nos dias atuais. Infelizmente, o que alguns líderes cristãos, até bem intencionados, têm ensinado, parece que faz a depressão piorar na vida das pessoas, ao invés de aliviar os seus efeitos e impedir que ela se instale no coração das pessoas. Quando se diz à pessoa, confie em Deus, que a depressão irá embora, elas muitas vezes se sentirão culpadas e profundamente desanimadas se nada acontecer. Então, quando certos autores demonstram pouco conhecimento sobre a depressão de origem, por exemplo, a biológica, ou quando apresentam uma lista de regras cristãs para acabar com a depressão, as pessoas deprimidas podem se sentir até desesperadas e impotentes se não conseguem fazer a forma descrita por eles funcionar. Alguns, não todos, livros de autoajuda tratam de maneira severa demais muitos cristãos que sofrem de depressão profunda, conforme afirma até um psiquiatra cristão bem comum, Ele fala sobre isso. Muito mais proveitoso é o apoio de uma comunidade, de uma igreja, que diga àquela pessoa que está sofrendo: estamos ao seu lado nesse momento de dor, vamos orar por você. Apesar de não conseguirmos entender completamente o que está acontecendo na tua vida, você pode contar conosco, e isso é a igreja de Jesus. Essa deve ser a comunidade da fé. Segundo lugar, além de confiar em Deus, nós precisamos esperar encontrar espere encontrar desespero na vida das pessoas. Ou seja, há muitos cristãos, há muitas pessoas aí fora que pensam não haver necessidade de desânimo se levarmos tudo a Deus em oração. E essa é uma visão popular sem respaldo bíblico. Jesus nos alertou de que teríamos sim aflições. E o apóstolo Tiago escreveu que as provações e tentações viriam para pôr à prova a nossa fé e nos ensinar a paciência diante de Deus e diante das pessoas e diante da vida. Então não se deve esperar que alguém vá sorrir e gargalhar numa situação difícil que ela esteja sofrendo. Isso não seria uma atitude realista, nem cristã. E estaríamos fingindo que nunca vamos ficar desanimados, o que é um erro. Sim, pode assolar o desânimo qualquer coração humano. Então espere encontrar
desespero na vida das pessoas. Pense no Senhor. Quando se aproxima, no momento da crucificação, até Jesus estava profundamente angustiado e confessou abertamente, foi relatado pelos evangelhos, a sua agonia. Então não se pode imaginar que ele, Jesus, estivesse sorrindo no Getsêmani ou na cruz, tentando convencer a todos de que estava transbordando de alegria. Não, Jesus confiava no Pai, mas ele já esperava pelo sofrimento da cruz e não ficou surpreso quando chegou a hora de enfrentá-lo. Ok? Então, quando somos realistas o bastante para esperar que sim, a vida vai nos trazer dores, problemas, e formos bem informados o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de todas as coisas na nossa vida, podemos enfrentar melhor o desânimo, o desalento, e muitas vezes conseguimos também evitar cair em depressões profundas ao longo da nossa trajetória. Terceiro, esteja atento às situações que podem provocar a depressão na sua vida ou na vida das pessoas que você esteja ajudando. Todo mundo espera que uma mulher que enviuvou recentemente fique sim deprimida e precise de um apoio especial durante os meses seguintes à morte do marido. Sabemos que ela pode ficar particularmente triste no primeiro aniversário, no primeiro dia dos pais, no primeiro aniversário de casamento, após a morte dele. Tem que se processar a dor da perda. Se procurarmos antever esses momentos de tristeza e nos fizermos presente na vida das pessoas, podemos sim minimizar os efeitos das depressões previsíveis naqueles, por exemplo, que ficaram enlutados. A maioria dos conselheiros cristãos já sabe que os feriados podem causar depressão em alguns indivíduos. Por exemplo, o Natal. Pode não ser uma época muito alegre, feliz para pessoas que vivem separadas, por exemplo, dos seus entes queridos, pessoas que não têm amigos, pessoas que estão sem dinheiro para comprar presentes, e se sentem às vezes pressionadas pela sociedade, pelos muitos compromissos dessa época do ano, ou então ficam preocupadas com os parentes que bebem demais nas festas. Além disso, uma pessoa pode ficar muito triste pela lembrança de mortes ou outros acontecimentos traumatizantes ocorridos, por exemplo, no mês de dezembro em algum ano anterior. As pessoas suscetíveis a esse tipo de tristeza nos feriados também precisam de compreensão e de encorajamento especiais por parte de nós, por parte da igreja, para não caírem em depressão profunda enquanto os outros festejam alegremente no dia de Natal. Quarto princípio, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Quarto princípio, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Tem gente que entra em depressão porque a sua mente está presa às injustiças e fracassos do passado. Essas pessoas precisam pedir a Deus que as ajude a esquecer o passado, que perdoe os seus pecados e as pessoas que pecaram contra elas, que perdoem a si mesmos. Por mais simplistas que essas soluções pareçam ser, é necessário o pedido de perdão e perdão a si mesmo também. E perdão a Deus, quando envolve alguma ofensa contra Deus. Quando as pessoas se prendem a acontecimentos passados e se entregam à ira, à culpa, ao desânimo, tem-se a impressão de que a sua disposição mental tem algum propósito. Será que ela é uma desculpa para evitar, por exemplo, assumir uma responsabilidade ou ter que perdoar alguém? É uma pergunta que você tem que fazer para a pessoa e para você mesmo, se você está sofrendo com isso. As igrejas podem sim ajudar as pessoas a reconhecerem que sentem raiva, que sentem culpa, e também os irmãos podem lhes ensinar a vencer esses sentimentos, a processarem isso, como dizem os terapeutas, a ressignificarem as suas próprias vidas. Se as pessoas conseguirem aprender a lidar com a raiva e com a culpa, muitos casos de depressão serão evitados, ok? Quinto princípio, confronte os modos de pensar. Se é verdade, como alguns afirmam, que nós falamos sozinhos o dia inteiro, então deveríamos prestar atenção ao que estamos dizendo a nós mesmos. Confronte os modos de pensar, seu e de outras pessoas que estejam sofrendo. Esse monólogo interior, quando falamos sozinho, é como se fosse uma fita cassete que fica tocando o tempo todo, nos convencendo de ideias que podem ser nocivas ou erradas em nós e nos outros. Se, por exemplo, eu vivo dizendo a mim mesmo que eu sou incompetente, isso pode minar a minha autoconfiança e me deixar deprimido. Para confrontar esse modo de pensar, preciso perguntar:
Esta visão de que sou incompetente está baseada em quê? Em quais áreas eu sou incompetente? Em quais eu sou mais capaz? Será que é normal ser incompetente em certas áreas? Como é que eu posso me aperfeiçoar em áreas importantes da vida? Quando as pessoas aprendem a confrontar a sua própria maneira de pensar e também a dos outros, isso pode evitar a depressão e reduzir a intensidade das dores e dos sofrimentos humanos. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus e sobre as coisas que são boas, positivas, justas, né? Filipenses 4 fala sobre isso. A meditação na palavra de Deus é uma forma de monólogo interior que direciona a nossa mente, afastando-a de coisas negativas que podem sim gerar a depressão. Sexto ponto, aprenda a aplicar técnicas que sejam eficazes. Há muitos anos, um relatório de uma pesquisa fez uma comparação que as pessoas que resistem à depressão e as que se entregam à depressão. Há pessoas que resistem sim à depressão e aquelas que se entregam à depressão. Então a conclusão desse relatório foi que os resistentes eram pessoas que tinham aprendido a controlar e a enfrentar os estresses da vida. Quando os indivíduos percebem que têm um certo controle da situação, ficam menos propensos à sensação de impotência que sim pode levar à depressão. Crianças e adultos podem ser super protegidos. Isso interfere também com o aprendizado de técnicas para enfrentar e controlar as pressões da vida. Se as pessoas puderem ver como os outros lidam com esses problemas e aprenderem a fazer isso diante dos seus próprios problemas, as situações de estresse parecerão menos esmagadoras e a probabilidade de entrar em depressão também será menor. Sétimo ponto, encontrando apoio. Durkheim, autora de um livro clássico sobre suicídio, concluiu que as pessoas religiosas eram menos propensas ao suicídio do que aqueles que são descrentes. Durkheim, essa especialista, argumentou que a razão disso era que a religião integrava as pessoas em grupos, em comunidades, em igrejas, em instituições sociais, que se tornavam então comunidades terapêuticas, comunidades de cura, onde as pessoas se sentem bem-vindas, acolhidas e aceitas. Então um grupo de pessoas compassivas que aprendem a cuidar dos outros pode ser sim de grande ajuda para amenizar os traumas, as crises, pode dar força, auxílio em momentos de necessidade. Quando percebem que não estão sozinhas, as pessoas em crise conseguem enfrentar melhor as suas dificuldades e evitar também a depressão grave. Oitavo princípio, dedique-se aos outros. Os próprios alcoólicos anônimos demonstram, sem sombra de dúvida, que as pessoas necessitam contribuírem para a sua própria cura quando se dedicam a ajudar as outras pessoas. Este, como vimos, é o princípio da terapia do ajudador. Segundo esse princípio, os mais beneficiados e ajudados são aqueles que se dedicam a ajudar as outras pessoas. O princípio nem sempre funciona, mas sim, algumas vezes sim, é eficaz. Algumas vezes as pessoas deprimidas puxam as outras para baixo, mas também é pouco provável que haja cura quando o ajudador deprimido conclui de maneira egoísta que eu não me importo com os outros, mas vou ajudar de má vontade, se isso vai fazer eu me sentir melhor. Por outro lado, quando a pessoa ajuda de boa vontade, todos se beneficiam e a depressão pode ser minimizada, e é importante lembrar isso, que a criação de uma comunidade que cura, uma comunidade terapêutica, um grupo de apoio, é uma forma sim indireta de evitar a depressão. Em nono lugar, incentive a prática de exercícios físicos. É necessário exercitar o corpo. Como, por exemplo, uma dieta pobre e a falta de exercício podem levar as pessoas à depressão, devemos incentivar as pessoas a cuidarem do corpo, através de palavras de afirmação, de apoio e também com o nosso exemplo pessoal. Seria muito simplista achar que isso poderia evitar completamente depressões fisiológicas, biológicas mais graves. Porém, sabe-se que um corpo saudável é menos suscetível às doenças físicas e mentais. Então, o que podemos concluir sobre tudo aquilo que abordamos acerca da depressão? Vance Havner, um pregador americano, esperava que sua esposa muito doente fosse curada por algum milagre, mas ela infelizmente morreu.
Então ele caiu numa depressão profunda e aquele homem idoso não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido na sua vida. Dizia ele, todo indivíduo, né, que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados, correlacionados com explicações superficiais e inconvenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos a vida e a morte, escreveu Havner. Deus não tem nenhum modo estereotipado de fazer o que faz. Ele livrou Pedro da prisão, mas deixou João Batista numa masmorra para morrer. Eu aceito tudo que Deus faz, não importa como Ele o faça, falou esse grande pregador americano, mesmo em meio à sua dor, ao seu luto, da perda da sua esposa amada. Eu aceito tudo que Deus faz, não importa como Ele o faça. Lembre-se disso. Esse homem, né, ficou profundamente entristecido quando sua mulher morreu, mas tenho a impressão de que nunca ficou profundamente deprimido. Ele via a vida de maneira realística e isso é algo que pode ajudar aqueles que ajudam outras pessoas, os conselheiros cristãos, a lidarem melhor com o problema da depressão. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que você seja curado pelo poder de Deus. Lembre-se naquilo que fala o salmista, estás abatido a minha alma, como estás, né? Como te perturbas dentro de mim, espera em Deus e ainda o louvarei. Deus é o meu auxílio, o meu ajudador, o meu socorro bem presente. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, que a glória de Deus venha sobre a sua vida, que esse Salmo 43 seja uma realidade na sua vida, que a graça de Deus te cure, te restaure, te faça um libertador, um ajudador de pessoas que estejam sofrendo com a depressão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém e amém. Dê um sininho, faça seus comentários e Deus te abençoe.